Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santorio. E hoje estamos aqui para estar reagindo a Monster. O verdadeiro monstro é o ser humano. Do canal, foi mal, eu não lembro. Canal Elegante. Tem que escrever aqui, deixar o like. Bom, foi pedido bastante por vocês nos comentários no rap que a gente fez do Johan, né? Falaram que não é Johan. Não lembro o nome dele. Falaram que não é Johan, é Johan, algo do gênero assim. Bom, resumindo, vocês pediram muito e a gente tá aqui pra trazer, beleza? Então é isso. Bom, sem enrolações, porque o vídeo é 20 minutos, então bora lá. 3, 2, 1 e... Play. A trama de Monster começa em 1986 na Alemanha, com um neurocirurgião brilhante, Kenzo Tema, abrindo mão de dar preferência a uma figura de destaque da cidade para salvar uma criança que tinha levado um tiro na cabeça. Posteriormente, descobre-se que este ato louvável foi a pior decisão que o médico poderia ter tomado. Primeiro, porque o conflito que move o anime começa justamente com a ação de Tema de fazer o impossível para trazer o garoto de volta à vida. Segundo, porque o hospital em que o doutor trabalhava tinha uma política de atender quem chegasse primeiro, cuja única exceção era se o paciente fosse muito importante ou tivesse uma ótima condição financeira. Ou seja, o hospital priorizava aqueles com mais influência e com mais dinheiro, deixando claro que algumas vidas eram mais importantes do que outras. Tema, como um homem de valores, não concorda com isso, pois acredita que todas as vidas possuem idêntico valor. Mesmo com esse princípio nobre, o personagem não escapa da punição por ter atendido primeiro o garoto, mesmo que tivesse chegado antes, ao invés de um dos homens mais influentes da região, que acabou morrendo. Da hora, né? Mas olha que ele O salvou. doutor, que tinha um futuro invejável e promissor, acaba sendo rebaixado de posto no hospital, perde apoio de seus superiores e a noiva. No entanto, como estava de consciência limpa, ele não se abala. Anos depois, tudo ia relativamente bem na vida de Tema, até se reencontrar com Johan, a criança que no passado tinha sido salva por ele após ter levado um tiro na cabeça. Não demora, e o médico descobre a verdade sobre seu antigo paciente. Ele era um assassino extremamente frio e perigoso. Sentindo-se completamente culpado pelas mortes que Johan havia provocado desde o momento em que havia sido salvo, Tema decide persegui-lo para se redimir, mesmo que seu objetivo final seja matá-lo. O anime começa de maneira alucinante, mas continua de forma calma e lenta. É uma obra incrível, mas que exige muita paciência para acompanhá-lo, pois Monster prioriza muito a complexidade de seus personagens. Cada um apresentado, que mostra algum tipo de relação com Tema ou Johan, é relevante, pois de alguma forma vai afetar o rumo da trama, e a maneira como isso acontece é gradativa. O indivíduo não aparece para simplesmente cumprir um papel momentâneo e depois sumir para sempre. É bem pelo contrário. O coadjuvante é estabelecido, conhecemos sua personalidade, seu passado, suas angústias, seus arrependimentos, seus defeitos e qualidades, depois acompanhamos sua trajetória pessoal para finalmente vermos sua contribuição para a narrativa. E a conclusão do arco desse sujeito pode ou não demorar bastante, porque praticamente nenhum personagem é descartado fácil e rapidamente. Primeiro, temos que nos identificar com ele, conhecê-lo e entender suas motivações. Tudo isso para que simpatizemos com aquela pessoa, mesmo que seja um antagonista ou apresente desvios de caráter em um primeiro instante. Monster desenvolve um clima forte e realista de investigação, mas não de forma eletrizante. Justamente por priorizar a verossimilhança, o processo todo é conduzido com paciência, tanto que é por isso que o anime é lento. O caso Johan é difícil e surpreendente. As autoridades e os detetives não sabem quase nada sobre a verdade, e passam a maior parte do tempo tentando entender o que de fato está acontecendo, visto que suspeitam que Tema seja um sociopata. O anime mostra com precisão como nem sempre é fácil resolver um crime, ou vários seguidos. Muitas vezes demora dias, meses e até anos. A cada episódio, são mostrados fragmentos de uma história pessoal que te ajudam a compreender as motivações de determinado personagem e o que está acontecendo num panorama geral, mas não de forma intuitiva. Nada é entregue de mão beijada. Muitas passagens o espectador tem que interpretar ou até adivinhar seu sentido e onde se encaixa. E detalhes que aparentemente não possuem importância, posteriormente podem demonstrar um significado extremamente relevante para a narrativa. A atmosfera de Monster é repleta de suspense, drama e terror. A obra visa expressar o eterno embate entre bem e mal, e por isso, na maior parte do tempo, o anime é sombrio, triste e melancólico, o que é resultado direto de seus personagens notáveis justamente por suas auras obscuras, visto que em sua maioria possuem algo em seu passado que os tornam fúnebres, a princípio.
O primeiro, e obviamente mais notável, é Johann Liberto, conhecido por ser inacreditavelmente frio, cruel e insensível, sendo incapaz de esboçar qualquer tipo de expressão derivada de sentimentos como alegria, tristeza, arrependimentos ou Mas ele tensão. tava chorando ali. Por quando isso, era ele é criança. considerado um monstro. Claro que não é literal. Ele é um monstro porque é desumano, a antítese máxima do que é, no sentido poético e romantizado, ser humano. Contudo, o interessante é que esse conceito, estabelecido pela própria narrativa, é desconstruído durante o desenvolvimento da história. Ao longo dos 74 episódios, só conseguimos enxergar Johann 74, como caramba. o anticristo, o mal encarnado, Eu achei porque que seus tinha atos mais. injustificáveis nos induzem a pensar parcialmente assim, e vários personagens o enxergam da mesma forma. O roteiro faz de tudo inicialmente para criar essa imagem negativa dele, como se não existissem tons de cinza, mas acontece que até ele tem um passado, apesar de querer escondê-lo, e que nos faz, embora minimamente, entender suas motivações. Isso é importante porque estabelece que, mesmo sendo um monstro, ele ainda é humano. Na verdade, exprime que ele só é um monstro porque é primordialmente humano. Monster brinca com a ideia do vilão irremediável, incurável e destinado a ser diabólico, como o resultado desesperado de uma sociedade que tem como objetivo desassociar esses sujeitos do conceito de ser humano, como se colocando eles em grupos ou categorias pejorativas e distantes, se eximisse de uma suposta culpa e fortalecesse a linha da normalidade, quando na verdade não existem pessoas que são tão más que abandonam sua humanidade. Mesmo que nesse caso, humanidade seja um termo usado como sinônimo de empatia e compaixão, porque a maldade é inerente ao ser humano. Pelo menos é essa a hipótese que o anime busca levantar. Johann tem um poder de persuasão que beira o surreal. Com poucas palavras, ele consegue convencer até a mais alegre pessoa a se suicidar. E mesmo sendo muito frio e cruel, Meu Deus. ele é encantadoramente gentil, educado, calmo, tranquilo e sempre ostenta a mesma expressão. Parece que não Ele se mata abala uma com pessoa nada. sendo gentil. Ele não é o tipo de Eu vou te dar um antagonista tiro aqui, instável, mas não leva que de uma mal. hora para outra se transforma, mas permanece completamente imprevisível, apesar de Pode ter levar um sempre o pouquinho. que vai fazer planejado, com todos os mínimos detalhes. Johann Calculista. aparece poucas vezes no anime, porém, todas as suas aparições são de causar Sério? arrepios, Poucas vezes eu achei porque que ele é era só ele que assustador. ia aparecer. E sua Eu também. presença, apesar de inexplicável para quem não conhece sua verdadeira essência, transmite uma ameaça velada. Entretanto, ele ainda consegue ser carismático. Claro que de um modo estranho, mas você é levado a odiar esse sujeito de uma forma que te faz gostar disso. O tema, por outro lado, Resumindo, é você odeia praticamente tanto ele o que você oposto gosta dele. do Johann. Ele não é completamente bom, para não contradizer a tese de que todo homem possui maldade em seu cerne, mas passa a desenvolver virtudes que o aproximam muito de uma figura santa. No começo da história, Tenma não se importava realmente com seus pacientes. Ele preocupava-se com sua carreira e com suas pesquisas, fazendo tudo o que fosse preciso para não manchar a sua carreira promissora e impecável. Foi só a partir do seu encontro com a esposa do turco que faleceu, operado por outro médico, e depois da cirurgia que fez no Johann criança em vez do prefeito, que o doutor percebeu que suas habilidades médicas deveriam ajudar as pessoas, não ser um meio exclusivo para alcançar sucesso profissional. Dessa forma, refletiu sobre sua conduta e muda sua forma de ver o mundo. Quando Tenma inicia sua caçada a Johann, é automático imaginar que ele se tornará outra pessoa. Afinal, como ele vencerá um monstro sem se tornar um? Mas acontece que o doutor não muda, pelo menos não drasticamente. Tenma é obrigado a passar pelas mais diversas situações, e uma transformação era praticamente inevitável, mas o que permanece e o mais importante é sua conduta de homem íntegro e de valores incorruptíveis. O mais longe que ele chega é de puxar o gatilho, porém, nem chega a matar um ser vivo. Ele não consegue. Para ele, é algo impossível. Isso parece, de certa spoiler, forma, né? prejudicial. Imagina-se que o personagem ficará constantemente em desvantagem, já que seu inimigo é capaz de absolutamente qualquer coisa. Mas é exatamente isso que os diferencia. Será que o Johann E esse fica é um aspecto brincando com muito ele? importante Tipo, para o você vai embate matar monstro mesmo? versus humano, porque o ponto não é quem vai vencer no final, e sim o quanto precisamos e conseguimos domesticar esse lado animalesco e perverso inerente ao nosso ser. Se Tenma permitir que sua índole se desvie um pouco que for, ele será igual a Johann. Se cruzar essa linha, qual será a desculpa do protagonista para matar seu adversário? Sua motivação Porque ele é um perderia monstro. força, para não dizer que deixaria de existir. Mas vale citar que mesmo Tenma se mantendo o mesmo até o final, ele não se torna sem graça e estagnado.
Como mencionado, ele se transforma e até evolui, mas sem abandonar suas características virtuosas. Também é preciso dizer que, apesar de ser Tenma quem está perseguindo e de Johan ser supostamente a caça, o primeiro está sempre 10 passos atrás do último. Toda vez que os dois se encontram, por exemplo, foi porque o Johan quis e permitiu. Caramba! Tenma só consegue chegar perto do seu alvo Ele é bem porque o calculista, próprio né? deixa, tanto que é perceptível que o Johan Cara, é nunca bravo. fica preocupado ou surpreso com a presença do médico, mesmo tendo consciência de suas intenções. É notável que o antagonista tem total controle sobre a situação. Ele não enxerga o protagonista como uma ameaça. Primeiro, Ele leva um tiro porque aí, sabe acaba dos nele. valores limitantes do cirurgião, Isso é e legal. principalmente porque tem plena noção e confiança nas próprias capacidades. O curioso é que o doutor sabe dessa sua insuficiência, mas não se importa. Prefere acreditar que ainda é capaz de parar seu adversário para prosseguir com sua missão, que em certa altura torna-se sua razão de ser. Tenma precisa crer que tem que matar Johan, e não descansa até estar prestes a alcançar este feito. Embora para ele seja impossível matar um ser humano, enxergar seu inimigo como um monstro facilita sua decisão de tirar uma vida. Esse aspecto é significativo porque corrobora a ideia de que segregamos pessoas psicopatas e doentes, atribuindo-lhes nomes como monstros, para tornar natural a tarefa de condená-las ou até de executá-las. Além de Imagina, fácil vou e matar um humano. reconfortante, denominar alguém assim também é uma forma de proteção, visto que julgando-os dessa maneira, voltamos toda a atenção para eles e nos esquivamos do medo de abrigar o mesmo mal. Chamar um serial killer de ser humano é concordar que todos nós estamos sujeitos a sermos iguais a ele e que possuímos o potencial para eventualmente sermos destrutivos. E ninguém quer acreditar nisso. Monster não é ambientado na Alemanha em uma época posterior, mas que ainda sofre com os impactos do nazismo por mera obra do acaso. Caramba, Se existe que um da período hora. na história da humanidade Da hora que mesmo. demonstra toda a nossa monstruosidade, é o que fora dominado por indivíduos que exterminavam em massa e a sangue frio pessoas de raças, etnias, Caraca, parece religiões cenas. e orientações sexuais Nossa. diferentes, devido a um sentimento irracional de superioridade. Numa época tão inescrupulosa, não é difícil imaginar que as pessoas no poder estavam tão preocupadas em perpetuar indivíduos perfeitos, segundo seus ideais distorcidos, que dispensaram sem cerimônia qualquer senso de passava na ética Alemanha, em né? prol desse objetivo, Uhum. financiando os mais diversos fizeram- experimentos eugênicos em busca de um ser humano puro, que na visão deles, seria capaz de liderar a humanidade. Em outras palavras, um novo Hitler. No anime, Caramba. o resultado foi bom e alguns diriam que saiu melhor do que o esperado inicialmente. Mas se a ideia era criar alguém que seguisse os mesmos princípios nazistas e servisse de fantoche, o tiro saiu inteiramente pela culatra, pois Johan não possui preconceitos e não responde a absolutamente ninguém. Além de Mas ser isso é legal, ele mata qualquer um. É, Ele não Todo escolhe, o trauma não. que o Ele personagem só é passou frio e calculista. serve para nos lembrar que sim, ele é humano. Apesar das circunstâncias de seu nascimento terem sido influenciadas e orquestradas, o que resultou em uma criança que tendia para a escuridão, ninguém nasce inteiramente mau. O menino nunca foi santo, é verdade, mas é apenas em contato com a realidade, com interações com o ambiente e com as relações interpessoais que o caráter de um sujeito é moldado, e assim aconteceu com Johan. Infelizmente, o garoto não cresceu em uma família amorosa e com sua infância preservada. Desde muito novo, foi vítima de situações extremas e psicologicamente aterradoras no orfanato em que crescera. Essas experiências, em união com o que ele foi feito para ser, o tornaram uma casca vazia, cujo único laço que se manteve, talvez, foi o com sua contraparte, sua outra metade, a irmã gêmea Nina, que inclusive teve sua personalidade irmã e gêmea. traumas absorvidos pelo irmão. É ela que atira nele, Com o né? passar dos anos, Não Johan sei. foi capaz de induzir eventos começo, acho que no importantes, final também. manipulou grandes líderes, controlou outros assassinos e psicopatas e Ele inspirou tinha medo nas potencial, mais hein? diversas pessoas, desde o mais poderoso e influente até o mais cético ou virtuoso. Mas nada disso parecia ser para prazer próprio. Claro que muitos atos foram rearranjados conscientemente para serem benéficos para si, mas Johan nunca demonstrou estar satisfeito. Às vezes até parece que ele se sensibiliza com algum caso, mas ao mesmo tempo, sua constante expressão de indiferença, apatia e tédio nos confunde, ao ponto de ser impossível definir o que ele sente ou o que realmente quer. Não obstante, diante da fábula que permeia o anime sobre um monstro que ansiava por um nome,
Pode-se presumir que Johan buscava uma identidade própria, uma maneira de alcançar seu verdadeiro eu, que ele nunca teve a oportunidade de conhecer, já que foi dividido em dois e destinado a vagar pelo mundo como um monstro, devido à sua essência ter se dissipado por causa das experiências que fora submetido antes mesmo do seu nascimento. O Monstro Sem Nome, em poucas palavras, é a história de um monstro que queria tanto ter um nome que não aguentava mais. Então, para atingir seu objetivo, decidiu sair em uma empreitada mundo afora. Porém, pelo mundo ser um lugar tão grande, ele decidiu se separar em dois seres para cumprir sua missão. Assim, um foi para o leste e o outro para o oeste. O monstro principal é o que foi para o leste. Sua trajetória se resume em, eventualmente, encontrar um humano e fazer uma oferta que seja de interesse do próprio. Em troca do nome, o monstro garante vigor, força, longevidade ou qualquer outra coisa que a pessoa queira. O problema é que, como um monstro, ele vivia faminto, e em pouco tempo, acaba devorando o indivíduo que possui de dentro para fora. Portanto, ele sempre precisa ir atrás de uma nova vítima para conseguir um nome. Porém, em certa ocasião, o monstro vai para um castelo e encontra um garoto muito doente, que aceita ceder seu nome em troca de saúde. O monstro fica tão satisfeito com o nome do garoto e com a vida no castelo, que por muito tempo consegue suportar sua enorme fome. Contudo, após ter ficado anos faminto, o monstro dentro do garoto não suportou e o fez devorar o pai e os servos. Quando não havia mais ninguém no castelo para comer, o garoto saiu em busca de mais gente e se alimentou de todos que encontrava em seu caminho, até não restar mais ninguém. O garoto então vagou por dias até se deparar com um monstro que foi para o oeste e se gabou por ter um nome maravilhoso. Em contrapartida, o monstro do oeste disse que não precisava de um nome e que estava feliz dessa forma, porque eles eram monstros sem nome. Em seguida, o garoto comeu o monstro do oeste e ficou completamente sozinho. Embora tivesse finalmente um nome, não havia ninguém naquele mundo para chamá-lo Ele vai por comer ele. mais quem agora? Caraca, mas gostei Johan, dessa historinha. ciente de que não poderia clamar por Sim. sua individualidade na sua atual condição, desejava apagar todo o seu rastro do mundo, qualquer traço que apontasse para sua existência, a fim de renascer como alguém único. Para isso, em sua filosofia, era necessário matar todas as pessoas que outrora tiveram ligação com ele ou que tinham conhecimento sobre sua vida. Porém, a interferência de Tema o fez ficar pensativo, mais ainda por este ser um personagem moralmente incorruptível. Como alguém que se tornou importante para o seu plano, Johan necessitava fazer Tema não só enxergar a escuridão, mas senti-la profundamente também. E o doutor sabia que para cumprir seu propósito, precisava fazer isso, mas pelos próprios motivos e mesmo que perdesse sua identidade. Tema desejava entender Johan, por mais que reprovasse completamente as ações do serial killer. Por isso, vai em busca do seu verdadeiro nome nos momentos derradeiros da história. Após ter contemplado a perspectiva do antagonista, por ter mergulhado de cabeça na escuridão e conseguido voltar à superfície, Tema finalmente pode compreender seu adversário, por estar muito mais maduro, experiente e forte, e contrariando qualquer expectativa, prova que a existência de monstros não precisa ser uma ameaça à bondade humana, porque eles sempre vão perdurar, mesmo que você não saiba seus nomes. Mas a maneira mais eficiente de combatê-los é os reconhecendo. Caso contrário, eles vão continuar devorando todos que encontrarem. Aceitando que eles existem, torna-se mais fácil derrotá-los. Senhoras e senhores, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e curtido. Caramba. Por favor, não esquece de Elegante comentar o que mesmo. você achou do conteúdo apresentado. Muito bom, Deixe sua velho. contribuição aí em forma de opinião, com argumentos a favor ou contra do que foi Cara, eu gostei dito. desse canal, Não deixe de deve ter curtir uns e vídeos compartilhar o interessantes vídeo do- também, porque Sim. isso me animes. motiva demais, me Ele incentiva conta a o anime, produzir né? sempre Muito da mais hora. conteúdo pra vocês, Ele porque conta assim eu vou anime de saber uma que vocês forma estão gostando. diferente. Aproveita e me porque marca nas redes Porque sociais. a gente é conhece arroba de pessoas contando anime tipo na tanto no zoeira, Twitter né? quanto no Instagram, Zoando o Facebook, anime, Fazendo um resumo. fazendo um resumo de zoeira. Elegantismo, Ele todas não, as ele informações conta de estão uma na outra descrição forma, ele ou conta nos tipo comentários. mais Também dá mais uma olhada no meu profundo, segundo assim, canal, faz você realmente Ficcionismo, ficar é sobre a entretido, história, não que os origem, outros, né, trajetória não de seja personagens fictícios. entretido. Talvez vocês Mas, gostem, ah, dê vocês uma chance. entenderam. Não, no Clica caso, aí, tipo assim, confere lá ele algum pega vídeo, e se ele gostar, faz um se inscreva resumo mais também. puxando pra um Se lado possível, filosófico. torne-se membro tipo do canal. isso. Isso ajuda também demais Te a fazendo manter sobre a o trabalho que é feito personalidade aqui do vivo. personagem. E é isso, no mais eu Enfim, agradeço fazendo muito vocês que com assistiram o nosso até aqui, mundo também, vocês faz que referências ao curtiram, mundo compartilharam normal com o e se mundo do inscreveram. anime. Um agradecimento especial à galera que é membro do canal e ao pessoal que acompanha o trabalho que é feito aqui há muito tempo, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, Caramba. abraço e até logo. Quero dar uma olhadinha no canal dele rapidinho. Caraca, 636 mil.
Ah, ele tem bastante coisa, não só de anime, né? Também tem Tem série. de filme, Stranger Things. Muito da hora. Da hora, mano. Cara, muito bom, elegante, ficou muito bom mesmo esse resumo, deu pra entender bastante o anime, cara. Deu pra entender, ele fez bem o resumão mesmo, deu uns spoilerzinhos ali, mas ele não contou o final, então a gente não sabe se ele conseguiu, Na né? verdade, eu sei que ele não morre. Eu achei que ele morria. Falaram nos comentários que ele não morre, que Mas ele tá enfim, vivo. ele tá vivo, meu Deus, tá até hoje lá. O cara não morre, mano, o vivo. cara é um psicopata vivo. Assim, mas muito bom mesmo. Se Enfim. vocês tiverem outras recomendações do Elegante, cara, deixa aí nos comentários pra gente estar reagindo. Não precisa exatamente dele, pode ser igual eu falei dos canais tipo de zoeira, porque obviamente também é legal você trazer um vídeo ali de zoeira explicando o anime que você dá risada. Sim, é muito da hora. do Tsukiuragi. Provavelmente Sim. desse vídeo não tem como, desse anime não tem como fazer uma zoeira, É. né? Porque é um anime anime bem meio pesado. sério. Inclusive, eu fiquei interessada em assistir, assim, pelo tema. É porque, tipo, eu tinha ficado com uma raiva, assim, um ódio do personagem. Esse vídeo fez eu não odiar ele tanto mais, porque, tipo, ele tentou esclarecer ali que todo mundo é mal, no caso, né? Que ele tem um motivo pra ser mal, assim como qualquer psicopata que já teve na história no mundo real. Obviamente, tem- né, não passando por um psicopata. Não passando pano, mas ele tem os motivos dele, normalmente vem da infância e tal. E que ele também tinha um lado bom, né? Acredito que ele não tenha abandonado totalmente o lado bom dele, mas que esteja escondido ali. E o outro personagem também, que é um personagem super bonzinho, mas também mostra ter um lado mau. Então é isso que ele quis passar, eu acho. Enfim, fiquei interessada, acho que eu vou assistir em breve. Caraca, ficou muito bom mesmo. E é isso, espero que vocês tenham gostado da reação. Vocês pediram muito esse vídeo num rap que a gente fez dele, do Enigma. Então a gente resolveu trazer, porque como a gente falou, a gente sempre tá pegando sugestões nos comentários. Então é muito importante vocês deixarem sugestões nos comentários, pra gente tá reagindo em mais e mais vídeos, beleza? É isso, muito obrigado pelos 5k que a gente bateu, muito obrigado mesmo a vocês e todo mundo que tá dando esse apoio moral pra gente. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, tem o botão de Seja Membro. Quero agradecer os membros do canal, que é o Cauã Varela, Nick Fórum Jean, GC e o Teus React, muito obrigado. Nas redes sociais estão na descrição do vídeo, então segue pra dar moral. E primeiro link fixado é a roxinha. E é isso, muito obrigado, bye. Tchau!